Paz seja convosco. Hoje nós temos mais um vídeo da série A Sabedoria que Vem do Alto e nós vamos contar um pouco da história do rei Ezequias. O rei Ezequias era o rei das tribos do sul, Judá e Benjamim, na época onde havia divisão entre as tribos do norte, 10 tribos, e essas 2 tribos do sul. Ezequias começou a reinar a partir dos 25 anos e reinou durante 29 anos sobre as tribos de Judá e Benjamim. E ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Ele andou nos caminhos do rei Davi e ele destruiu todos os objetos de adoração a falsos deuses, objetos de idolatria. Ele mandou cortar os bosques que eram consagrados a esses falsos deuses, os altares que estavam nos locais mais altos e destruiu, inclusive, fez em pedaços a serpente de bronze que Deus tinha dado a Moisés no deserto para que aqueles que fossem picados por serpentes não morressem quando olhassem para essa serpente de bronze. Infelizmente, ela havia se tornado um objeto de adoração, ela era adorada como um falso Deus também e era, inclusive, queimado incenso a essa serpente. As tribos do norte, por conta da sua maldade, foram levadas cativas pelo rei da Síria. Nós temos uma informação interessante que todos os reis de Israel, das tribos do norte, foram maus, foram ruins, fizeram aquilo que desagradava a Deus. E nós temos que, dentre os reis de Judá, as tribos do sul, alguns eram bons e alguns eram maus. Ezequias foi considerado como um excelente rei, fez aquilo que agradava a Deus, ele andava nos caminhos do Senhor. E tempos depois veio a presença do rei, um emissário do rei Senaqueribe da Assíria, também ameaçando o povo e dizendo que ele deveria se render, pois o rei da Síria os levaria cativos e mortos se eles não se rendessem pacificamente. Esse emissário do rei da Assíria, ele afrontou o reino de Judá, dizendo que ele não tinha condições nenhuma de se opor ao reino da Assíria, que era um exército poderoso, que já havia dominado vários outros países muito mais fortes, já havia levado cativo as tribos do norte, que nem o Egito poderia salvá-lo, nenhum outro povo. Disse mais ainda, ele afrontou o próprio Deus, dizendo que todos os outros deuses dos outros povos não foram suficientes, não foram fortes para protegê-los do rei da Síria e que eles haviam sido levados também cativos, tiveram as suas cidades destruídas e que não havia condições nenhuma de se opor a esse grande poderio militar. A Síria era a nação mais poderosa da época, ela estava expandindo seus domínios por todo o Oriente Médio, o Oriente Próximo, de maneira que era a grande nação, uma grande nação opressora baseada num poder militar. Essas ameaças foram registradas também em cartas que foram entregues ao rei Ezequias, e o rei, recebendo essas cartas, ele clamou a Deus. Ele estendeu essas cartas perante o altar no templo do Senhor e orou a Deus, pedindo que Deus o livrasse das mãos do exército da Síria e lhe concedesse a vitória, o livramento, e reiterou a sua fidelidade e o compromisso de servir a Deus. O profeta Isaías, logo em seguida, veio à presença do rei e disse: olha, o Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos, ele ouviu a sua oração e vai fazer de acordo com o seu pedido. As Escrituras dizem que Deus afirmou que aquela afronta não tinha sido unicamente sobre o reino de Judá, mas tinha sido contra o próprio Deus, que ele então que tomaria as providências para libertar o seu povo e para mostrar para o rei da Síria, para todo aquele povo arrogante, quem era o único e verdadeiro Deus. E Deus então, com poder, mandou que o seu anjo destruísse e matasse todos os soldados que estavam no arraial. Quando o rei da Síria retornou para o seu palácio, os seus próprios filhos o mataram, completando a vingança e aquela vitória completa que Deus concedeu ao reino de Judá. Passado mais um tempo, o rei Ezequias ficou doente e novamente o profeta Isaías levou uma mensagem de Deus para ele dizendo: olha, coloca a tua casa em ordem, porque esta sua doença é mortal, é para a morte. E diz a palavra de Deus que Ezequias não aceitou e clamou a Deus, dizendo que ele tinha sido um bom rei, tinha feito o que era correto perante o Senhor e que não gostaria de morrer, e chorou muito na presença de Deus. Ezequias então retornou ao rei, trazendo novamente a mensagem de Deus, dizendo que seriam concedidos a Ezequias
mais 15 anos de vida. E a pergunta que nós temos para hoje: esses 15 anos adicionais de vida foram uma bênção ou foram uma maldição? Passado um tempo, chegou a Judá uma delegação do rei da Babilônia, porque o rei havia sabido que Ezequias estivera doente, e Ezequias os recebeu de braços abertos, recebeu os seus presentes, os seus votos de melhora e mostrou tudo o que havia de bom no reino de Judá. Mostrou o tesouro, prata, ouro, especiarias, joias, os tecidos, as armas, tudo que havia tanto no palácio quanto no templo. Não teve nada que ficasse escondido desses emissários. Novamente veio a presença do rei Isaías e perguntou: quem é esse pessoal? O que eles estavam fazendo aqui? Para que você estava mostrando tudo isso? E diz a palavra de Deus que Ezequias falou: olha, eles vieram de um país muito longe, de um país muito remoto, a Babilônia. E diz que eles viram tudo que havia no reino, tudo que havia de tesouro de melhor. Um primeiro ponto, que a Babilônia, na verdade, estava na mesma distância que a Síria, na região hoje seria o Iraque, na Mesopotâmia. E a partir daí o reino da Babilônia cresceu, subjugou o reino da Síria e se tornou o reino mais poderoso da terra. Disse então Isaías para Ezequias: olha, um dia tudo isso que eles viram, tudo aquilo que você mostrou, vai ser levado de volta, vai ser colocado no salão de tesouros do rei da Babilônia, os seus filhos serão levados cativos e nada vai sobrar desse seu reino. Ezequias não entendeu essa mensagem, porque havia entendido que ela seria mais para frente, após a sua morte, e ele não veria isso tudo. E ele disse: olha, então está tudo bem, essa mensagem que Deus me passou é muito boa, porque nos meus dias vai ter paz e verdade e tranquilidade. Ezequias não tinha nenhum filho até aquele momento onde foi anunciada a sua ferida de morte, e passado um tempo ele teve um filho. 3 anos após a cura do rei Ezequias, ele teve Manassés. E diz a palavra de Deus que Manassés foi um rei péssimo. Tudo aquilo que Ezequias tinha feito de bom, Manassés tornou a trazer do lado pior. Reconstruiu todos aqueles templos e objetos de idolatria, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as abominações que haviam ocorrido. Levantou altares a Baal, plantou bosques em homenagem a esses falsos deuses, e diz ainda que ele chegou a passar o seu filho pelo fogo. Passar o filho pelo fogo não é uma brincadeira de pular fogueira, não. É queimar uma criança consagrada a esses falsos deuses, ou seja, algo inadmissível, abominável, tanto aos olhos dos homens e principalmente aos olhos de Deus. Manassés começou a reinar a partir dos 12 anos de idade e reinou durante 55 anos, fazendo o que era um mal aos olhos do Senhor, enquanto que seu pai Ezequias havia reinado 29 anos, e desses 29 anos, apenas a metade ele andou nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que era correto. Inicialmente, Ezequias andou nos caminhos do Senhor, fidelidade, andando de acordo com a lei, o zelo, destruindo tudo aquilo que se opunha aos mandamentos de Deus, a única adoração ao Senhor, destruindo todos os objetos de idolatria, a sua fé, a sua confiança em Deus no momento difícil, quando o reino de Judá foi afrontado pelo exército da Síria. Ele foi humilde, reconheceu que precisava de Deus, precisava da sua poderosa mão para libertar, foi grato após essa vitória, essa bênção, essa libertação. Esses foram os primeiros anos do reinado do rei Ezequias. Porém, na sequência, ele foi tomado por um grande egoísmo. Ele buscou algo que era para si. Ele afrontou Deus com arrogância. Ele buscou algo que ele julgou que era seu mérito. A nossa justiça perante Deus são trapos de imundície. Jó, por muito menos que isso, levou uma reprimenda. Quem você pensa que é para vir aqui me perguntar? Mas Deus, na sua bondade, Deus, na sua vontade permissiva, admitiu e concedeu a Ezequias mais anos de vida. Um desprezo também à situação. Quando ele foi repreendido pelo profeta Isaías a respeito de ter mostrado os tesouros para os emissários da Babilônia, ele falou: não vai ser comigo mesmo, vai ser só mais para frente, então na minha vida vai ficar tudo bem. Ou seja, o que vier para o futuro não é problema meu. Falta de sabedoria
de mostrar todos os seus bens, tudo aquilo que tem de mais valioso, não apenas seu, mas aquilo que era do reino de Judá, os tesouros que estavam no templo do Senhor, para um povo desconhecido que ele nunca tinha ouvido falar, que não eram seus aliados, que não eram pessoas com quem ele tinha já uma convivência, e a partir daí a sua descendência infiel, ou seja, ele que não tinha nenhum descendente naquele momento, aquela pessoa que estava andando nos caminhos do Senhor, onde Deus tinha um plano para a sua vida e para o encerramento do seu reinado com chave de ouro, a partir daí teve uma descendência que fez pior do que todos os outros péssimos reis que houve sobre Judá, que acabou com todas aquelas boas obras que o próprio Ezequias havia feito no caminho do Senhor. Ou seja, o trabalho do seu descendente foi muito pior do que tudo aquilo de bom que Ezequias havia conseguido fazer. Concluindo, nós podemos ver que esses 15 anos adicionais de vida do rei Ezequias não foram uma bênção, na verdade foram uma maldição. Deus gostaria de livrá-lo de passar por essa situação, mas ele teimou, ele buscou, reivindicou uma glória, um crédito com Deus pelas suas boas obras. E Deus, na sua bondade, Deus, na sua vontade permissiva, concedeu. Com Ezequias, Deus foi muito mais tolerante e acabou que tudo aquilo de bom que havia sido feito pelo rei Ezequias acabou sendo jogado no lixo, voltado a uma situação ainda pior com o seu filho Manassés, que reinou mais que o dobro do tempo de Ezequias, com todo o tempo para fazer as maldades, inclusive sacrificar o próprio filho a demônios, a falsos deuses. Por fim, voltamos àquela orientação que nós aprendemos na disciplina hermenêutica sobre a correta interpretação das Escrituras. Nós não podemos nos basear num texto isolado. Nós temos que ver o que diz o texto antes, o texto posterior, o que dizem outras passagens nas Escrituras acerca do mesmo assunto, para que nós possamos interpretar corretamente e não nos iludirmos e não acharmos que o nosso estudo em poucos versículos, em poucas passagens, está correto e levarmos aquele conhecimento de acordo com a ideia que nós achamos que é a mais interessante de ser anunciada. Então, que não fique dúvida, os 15 anos do rei Ezequias de vida adicional após a sua doença foram uma maldição, foram fruto de uma postura errada de Ezequias perante Deus, e Deus concedeu e deixou depois que as consequências daquele erro na vida do rei Ezequias e na vida de toda a descendência do reino de Judá se fizesse manifesta, inclusive posteriormente no cativeiro da Babilônia. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima.